A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. E aí estamos dando prosseguimento aos estudos desse segundo trimestre de 2022, onde estamos aí estudando o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E chegamos, professor Márcio, esta semana na lição de número 7. Passamos aí da metade do nosso segundo trimestre, né? Trimestre abençoado que estamos aí sendo edificados com esse estudo maravilhoso do Sermão do Monte, né? Nos aprofundando ali com os ensinos de Jesus, né, professor Márcio, que tem tanto nos ajudado aí para melhorar nossa vida cristã, né? Verdade. Passou-se aí 6 maravilhosas lições ensinando sobre a conduta cristã nesse mundo que estamos, né? Como se conduzir como cristão. Com certeza. E hoje chegamos aí na metade, né, desse trimestre, na lição de número 7. E o título da lição que nós vamos estudar hoje é Não retribua pelos padrões humanos. Não retribuir pelos padrões humanos, professor Márcio, é retribuir pelos padrões do mundo, né? Exato. Os padrões mundanos, né? E nós cristãos, né, professor Márcio, na nossa caminhada diária, não é difícil nós nos depararmos aí, né, com pessoas que muitas vezes agem de maneira que nos aborrece, né? Verdade. Que nos persegue, Sim. que tornam as coisas mais difíceis para nós. E como lidar com essas pessoas, né? O que fazer neste momento, né? E Jesus vem nos ensinar. Nós não devemos pagar o mal, nós temos que pagar o mal com o bem, né, professor Márcio? Não podemos retribuir como o padrão humano, né? Exatamente. Fez, contra, vingue-se. Essa é a reação natural do ser humano, né? Mas Jesus mostra a ética de Cristo é diferente da ética do mundo. Exatamente. A ética do mundo diz, se você for ofendido, você tem que ofender. É como aquele ditado, né? Pagar com a mesma moeda, Exato. Né? Você tem que pagar, às vezes até com mais, com juros, tem que pagar com juros. Mas essa é a ética do mundo, né? Jesus nos ensina uma outra ética, que é a ética de Cristo, né? Sim. Que é pagar o mal com o bem, né? Quando o Senhor Jesus aí nos convida, então, a agir aí de uma maneira mais elevada, né? Estamos falando bastante sobre essa palavra elevada, né? Exatamente. Jesus vem nos mostrar aí. E temos que viver dessa forma mais elevada de acordo com o Sermão do Monte. Sim. Que é o tema desse segundo trimestre aí, né? Pregando aí pagar o mal, mas fazendo o bem. Que é o contrário do que o mundo faz, né? Jesus disse que se os seus servos, seus discípulos, não forem, como o professor falou, mais elevados que os padrões do mundo, perdeu todo o seu... Não tem por que existir. Não, verdade. Né? Então veja que a ética de Cristo é a ética da segunda face, né? Bateu numa face, oferece a outra. A segunda milha. Exato. Então não é como a retribuição do tomou, levou. Não pode ser assim, né? E nos últimos dias também a gente tem visto muito embates, né, professor Márcio, dentro da Igreja de Cristo, né? Sim. Muitos problemas causados dentro da Igreja do Senhor, né? E quantas vezes, né, nós nos aborrecemos com os nossos próprios irmãos, né, dentro da casa do Senhor. Hein? Alguns tornam aí o nosso ministério, a nossa caminhada, o nosso trabalho aqui, ou até o relacionamento dentro da casa de Deus, um relacionamento difícil, né, conturbado, né, com problemas. Então são pessoas aí que talvez aí tenham que nascer de novo, né, ou não nasceram de novo. Exatamente. Acabam criando tantos problemas dentro da casa de Deus. Mas nós vamos ver um pouquinho sobre todos esses temas aí nessa aula, né? Vamos pedir a Deus aí que ilumine as nossas mentes, que nós possamos tirar o melhor possível dessa lição para melhorar a nossa conduta cristã, né? O texto áureo da nossa lição se encontra lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Professor Márcio, por causa aí do nosso coração depravado, né, que herdamos lá de Adão, né? Sim. Quando alguém nos machuca, a reação natural, então, como nós já falamos, né? Sim. É ter aquele sentimento de raiva, né? Sentimento de ódio,
aqueles pensamentos a respeito de vingança. Exato. Né? A primeira pensamento que vem na nossa cabeça é vingar. E nós sabemos que a humanidade gosta disso. Gosta de brigas, gosta de guerras. Mas ao invés de fazer aí vista grossa às ofensas, eles querem retribuir da mesma maneira. Da mesma maneira. E a palavra de Deus nos ensina que não devemos ser assim. Temos que viver de maneira elevada, né, professor Márcio? Exatamente. É por isso que Jesus, quando da sua prisão, quando Pedro arranca da sua espada e corta a orelha do soldado, Jesus fala: epa, pode parar, Pedro. Aqui não, aqui é diferente. Foi lá, pegou um pedaço da orelha e curou. Aquele moço recebeu um milagre ali, aquele soldado, né? Não sabemos o que aconteceu depois com a vida dele, mas ele recebeu um milagre. Jesus foi lá e colou, pronto. Não tinha sangue, não tinha mais nada. O que ele estava ensinando para Pedro? Pedro, não é assim que se resolve, não é na violência, não é na brutalidade. Ele disse: se eu quisesse, eu teria quantos anjos do céu eu pedisse agora, Deus mandava, mas não é assim que se resolve. Então ali está um grande ensinamento já para nós. Que não é com a violência. A violência vai gerar o quê? Mais violência. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Não te vingarás. Não né? te vingarás. Nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, né? Nós temos visto aí nos nossos dias aí, tantas pessoas, né? Pai matando filho, filho Sim. matando pai, tudo por causa de vingança, por causa da ira, por causa do ódio, né? Eles deixam esse sentimento crescer dentro do coração e as consequências são drásticas, né? São catastróficas aí, famílias sendo destruídas, né? Tudo por causa da falta de um sentimento, né? A falta do perdão, né? Se as pessoas perdoassem mais, né, professor Márcio? Exatamente. Se as pessoas liberassem o perdão mais, com certeza muitas ofensas iriam ficar de lado. Né? Sim. Não precisava chegar aí ao ponto de até assassinar uma pessoa por causa de alguma ofensa recebida. Mas nós temos visto que o nosso mundo, a cada dia que passa, né, professor Márcio, a cada geração vai ficando cada vez pior. Sim. Cada geração mais difícil. E essa palavra perdão está ficando cada vez mais esquecida na mente do povo, né, professor Márcio? E nós, como cristãos, nós temos o dever, né, de ensinar aí esse mundo que é preciso perdoar. É preciso aí perdoar as pessoas e não guardar rancor, não guardar mágoa. Porque o rancor e a mágoa, né, professor Márcio, só fere mais a pessoa, né, machuca mais a pessoa. Sim. Vai ferir mais o que está guardando do que o outro. Exatamente. Pelo que está sendo guardado, né? Eu estou guardando mágoa do professor Fabiano, eu estou me ferindo mais do que ele. Eu estou guardando por ele. E como o professor falou, isso vai criando raiz. E aí o que domina a mente, professor Fabiano, domina o corpo. É verdade. Domina as mãos, domina os pés, domina tudo. E é onde a gente vê tanta tragédia. Tanta desgraça acontecendo. Tanta desgraça. Então, por isso que Jesus sabiamente falou: não deixe isso entrar no teu coração. É verdade. Tire. Pode passar momentaneamente? Pode, nós somos humanos, sim. Mas não vai ficar. Você já vai tirar. E depois outra coisa também, somos perfeitos? Não somos. Não. Então, certamente, nós também já magoamos alguém, já entristecemos alguém. Exatamente. Então, nós temos que ter o ensinamento de Jesus. Jesus falou: não guarde mágoa, Exatamente. não guarde rancor, porque ele está falando isso, porque vai acabar mal. Exatamente. E a recomendação bíblica, né, professor Márcio, é que se tiver algum problema, algum sentimento, alguma coisa aconteceu, não deixe nem para outro dia, resolva naquele dia. Exatamente. Justamente para não deixar as coisas piorarem mais ainda. Disse o apóstolo São Paulo. Exatamente. Não deixe pôr o sol sobre a tua ira. Exatamente. Ou seja, não deixe o tempo passar. Exatamente. Vai consertar isso. Antes que vai criando a raiz, como está lá em Hebreus, né? Hebreus 12. Lá diz que é uma semente de amargura que vai criando raiz. E ela vai prejudicar você e o outro. Exatamente. Mas muito mais você. E às vezes a situação foi tão insignificante, professor Márcio, uma palavra. Mas foi deixando, passa anos, né? Tem pai que não fala com o filho há anos por causa de uma coisinha tão simples, que poderia ter sido resolvida ali naquele momento, né? Então, é por isso, professor Fabiano, ainda nesse assunto, é por isso que às vezes você vai numa casa de luto, num velório, onde está sendo guardado uma pessoa que morreu, você vê pessoas desesperadas chorando ali da família. Não é saudade, não. Não é a falta que vai fazer, não. É remorso. Teve todo o tempo do mundo de consertar e não consertou. E agora não dá mais, porque um já morreu. Então não deixe acontecer isso na tua vida. Arruma já, pronto.
É uma palavra que veio mal, alguma coisa que veio atravessada, que não deu certo, vai lá e conserta. É verdade. E segue a vida. Né? E é tão simples. Às vezes a pessoa não quer fazer por causa do orgulho, né? Ai, o orgulho não deixa a pessoa, mas tem que se humilhar, tem que ser humilde. E mais ainda, de repente até se é um prejuízo financeiro que você teve, perdoa, põe na mão de Deus e deixa. Exatamente. A nossa verdade prática destaca que o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Então, só o Senhor, nosso Deus, professor Márcio, pode criar aí e sustentar um espírito amoroso e pacífico num homem. Sim. O homem por si mesmo não consegue. Não. Somente pelo poder do Espírito Santo na vida do ser humano que nós conseguimos essa transformação de vida, esse caráter, né? Esse caráter pacífico, né, professor? Exato. Tem muitas pessoas, professor Fabiano, que por causa da lei, por causa disso, daquilo, ele vive uma vida até... Ele demonstra uma vida, mas por dentro dele, ele está com ódio, com raiva de todo mundo. Só que é aquela pessoa que não vai, pelo menos no primeiro momento, não vai chegar a tirar a vida do outro, porque ele tem medo disso, daquilo. Mas isso aí é uma represa. É igual uma represa que está enchendo. O que vai acontecer um dia? Vai estourar. Mas com Cristo não. Com Cristo é o fruto do Espírito. É um rio de água viva, então vai passar. Ficou magoado agora, ficou triste, tudo bem, mas vai passar. Perdoa que vai embora, aquilo a água leva. Com certeza. E não vai represar. Porque se represar, um dia vai estourar. Vai estourar, não tem represa que aguente. Tem muitas famílias que a gente sabe, conhece, que já chegou ao fim, que estão chegando à sua destruição por isso, por falta de perdão. Exatamente. Essa é a chave. A chave. A chave de tudo é o perdão. Uma palavrinha tão simples, tão pequenininha, mas que faz uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Como o professor Márcio falou, tem famílias sendo destruídas por falta do perdão. Por falta de liberar o perdão. E como é bom, né, professor Márcio? De liberar o perdão, parece que é um peso que sai das nossas costas, né? Quando a gente aprende a viver no perdão de Cristo, a vida é outra. Com certeza, nós temos que aprender que você perdoando, você passa, se você está com um problema, com uma causa, com algum problema com o irmão, mas você perdoa ele, você passa o teu problema para a mão de Deus. Aí é Deus que vai julgar o teu, que vai pegar a tua ação ali. Então você vê, com o perdão, você põe na mão de Deus. Você libera o perdão e Deus que se encarrega. Sem falar que Jesus fez uma séria advertência. Ele disse, quem não perdoa, Deus também não perdoa para a pessoa. Exatamente. Então, se eu não perdoo alguém que me ofendeu, Deus não vai me perdoar. Eu estou me enganando. Eu estou na igreja, estou orando, estou participando de tudo, estou até sentindo uma alegria aqui na igreja, mas eu estou me enganando, porque Deus não vai me perdoar. Exatamente. Enquanto eu não consertar. Com certeza. O relacionamento com Deus, professor Fabiano, é do horizontal para o vertical. Eu tenho que estar bem com meus irmãos para estar bem com Deus. Exatamente. A pessoa que diz que está bem com Deus, mas tem confusão com todos os irmãos, é mentiroso. Está se enganando. Está se enganando, mentiroso. E mentiroso é filho de quem? Do diabo, né? Que é o pai da mentira. Exatamente. Veja a gravidade das coisas. Ela leva nesse caminho mesmo. Não estou falando isso, estou falando o que a Bíblia diz. Nós temos que ser sinceros de coração, porque a Deus ninguém engana. Eu posso enganar muitas pessoas, mas Deus não, jamais. Exatamente, com certeza. A introdução da nossa lição diz assim: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. Interessante, né? Que isso não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. Existe aí, professor Márcio, um grande perigo, né? Ao levarmos aí as ofensas para o lado pessoal. Sim. Quando nós levamos as ofensas para o lado pessoal, a chance de dar pior ainda, piorar a situação é muito grande, né? É muito grande. Veja que é o que eu falei, a represa, né? Vai enchendo ali, vai ficando ali. Então não é natural, mas é força de Deus que nos ajuda. Com certeza. E aí nós vamos, a nossa mente está cheia da palavra de Deus. Nosso coração está cheio, a gente vai dizer, não, eu estou triste, me magoou, me deu prejuízo, me prejudicou,
me fez tantas coisas ruins, mas eu vou perdoar. Exatamente. Isso também, né, professor Márcio? Porque se nós não perdoar e quisermos resolver as coisas por nossa conta mesmo, né, se nós buscarmos a vingança, né, nós podemos até cometer injustiça Sim. com alguém que não tem nada a ver com o assunto. É verdade. Quantas pessoas são prejudicadas aí por causa de uma vingança? É. A gente vê aí na televisão, lá, a pessoa entrou lá tirando um lugar, dando tiro para se vingar de um, e acabou pegando o outro, inocente, que não tinha nada a ver. Não tinha nada, é verdade. Aqui mesmo, né, tivemos uma situação, poucos dias, de um policial que teve uma briga num posto de gasolina, entrou dando tiro em todo mundo, matou um inocente, baleou um monte. Cada vingança. Então, inocentes podem ser atingidos por causa da sua vingança, né? Exatamente. Mas a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Então, nós não devemos procurar aí nos vingar, né? Mas deixar isso nas mãos de Deus. É como nós falamos, a partir do momento que você perdoa, que você descansa no Senhor e põe na mão de Deus, aí Deus vai pegar a sua causa, né, professor Márcio? Vai, isso como está aqui na lição, é sobrenatural. Sobrenatural. Então não dá para explicar aqui, mas dá para sentir. Claro. Quando você age de coração, você vai sentir que vai vir algo sobrenatural que você não vai levar aquilo tão a sério como levaria se não tivesse exatamente o sobrenatural de Deus. Com certeza. O que nós precisamos entender, né, professor Márcio? Todo mundo precisa entender, na verdade, que a vingança não é sinônimo de justiça. Não. Tem muita gente que fala, vou me vingar, vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não é. Não. Vingança não é sinônimo de justiça. Como nós já comentamos, pessoas inocentes podem ser atingidas, às vezes você pode fazer coisa pior ainda e se acabar se tornando até culpado. Então, a palavra de Deus é clara, nós devemos descansar no Senhor, porque a vingança pertence a Deus. Por isso Jesus falou que tem que conhecer a verdade, que a verdade liberta. Com certeza. Eu já passei por situações, professor Fabiano, que as pessoas chegavam da minha família, até da minha igreja, mas você não vai fazer nada, vai deixar isso? Não, eu já fiz. Já fiz, está bem feito. Eu já coloquei na mão de Deus, já orei e perdoei. E agora vou seguir minha vida. Sim. E estou aqui. E Deus age no momento certo. No momento certo. No momento certo, Deus age. É verdade. É o que acontece, né? Ponto 1 da nossa lição. A vingança não é natureza do reino. Subtópico 1. A lei de Talião. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou à vítima. Esse era o princípio de justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. A lei do Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança ou retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o seu significado real. A Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Então, quem procura vingança, professor Márcio, muitas vezes não quer dar ali uma punição justa, podemos dizer assim, né? Mas ela quer causar um sofrimento, né? Porque é motivado pelo ódio, é motivado pela ira. Então, muitas vezes ela não está buscando a justiça mesmo, né? Ela quer que a pessoa que ofendeu ela sofra. Sim. Às vezes até mais do que ela ainda, né? Exato. Infelizmente, esse é o padrão humano da vingança, né, professor? Exatamente. E você falou que na vingança não tem a justiça, né? E muitas vezes, quando nós dizemos que queremos justiça, nós queremos vingança. Não é justiça.
Por isso que a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, porque Ele é o justo juiz. É verdade. É Ele que sabe julgar exatamente. Exatamente. Nós queremos um pouco a mais. Um ótimo exemplo, professor Márcio, nós temos na Bíblia Sagrada. Quando Sansão, né? Sansão brigou lá com alguns homens lá no seu casamento, ele decidiu o quê? Se vingar daqueles homens. E o que ele fez? Ele destruiu as plantações, né? E acabou matando muita gente. Essa vingança que ele planejou, né? E pessoas que não estavam nem lá, que não tinham tinha nada com feito, isso, Exatamente. ficaram sem alimento porque queimou tudo Exato. e perderam a vida. Então, veja o estrago que faz a vingança. Isso não é justiça. Ele a achou, justiça é diferente. Ele achou que estava fazendo Sim. justiça. É como nós hoje Ele achamos. foi muito mais além disso, né, professor Márcio? E Aí- depois ainda, né? O que Sim. causou tudo isso daí, né? Depois essa confusão que Sansão acabou causando, os filisteus vingaram-se Sim. na sua esposa e no seu sogro, que também não tinham nada a ver com o negócio. Veja que nós Olha falamos que aqui situação. já. Violência gerando mais violência. Exatamente. Então, ele não precisava ter se vingado lá no casamento, não precisava ter feito tudo aquilo, mas por causa do ódio, da ira que nasceu no coração dele, ele achou que estava fazendo justiça. Mas pessoas inocentes acabaram pagando com a vida por causa dessa vingança que ele achava que estava fazendo justiça, né? Somente Deus, né, professor Márcio, tem aí o direito de vingar. Sim, só ele. Pois somente ele é justo o suficiente para dar a punição correta. Nós nunca vamos saber qual que é a punição correta de uma pessoa. Não, somente jamais. Deus. Que Deus sabe as intenções do coração. Tem muitas pessoas que falam, eu sou inocente, sou inocente, sou inocente. Mas por detrás disso a gente sabe que não é. Mas a gente sabe a intenção da pessoa e Deus mais do que nós ainda, né? Por mais que a lei, é verdade, por mais que a lei da terra, principalmente no Brasil, seja falha do jeito que tenha tantas rupturas para favorecer quem faz o mal, ainda assim nós temos que confiar nessa lei. Exatamente. E mais ainda, na lei divina, que essa nunca falhou e não vai falhar. Mas nós temos uma lei, nós temos um Estado constituído, então tem a lei. Então, aí entrou o que o professor falou agora há pouco, fazer justiça com as próprias mãos. Não, nós não podemos fazer isso. Podemos fazer. De jeito nenhum. Nós temos que... O maldoso, aquele que fez o mal, ele tem que ser entregue para a justiça. Exatamente. A justiça dos homens, que é a nossa justiça terrena, ela vai somar lá e ver o que tem para ele. Com certeza. E, além disso, ele vai passar pela justiça divina. Exatamente. E essa... Mas eu que fui ofendido... Tanto é, professor Fabiano, que Jesus fala com o ofendido e não com o ofensor. Exatamente. Jesus não fala com quem agrediu, ele fala com quem sofreu a agressão. Fala, você tem que perdoar. Deixa ele, porque a lei de Deus vai pegar ele. A justiça de Deus vai acertar com ele. Agora, você não carregue isso. Exato. É bem isso aí mesmo. É interessante. É bem isso mesmo. É muito interessante essas palavras que Jesus direciona mesmo para a pessoa ofendida, né? Sim. Eu mesmo, assim, já passei por situação que eu fui ofendido, por uma situação que eu era inocente, né? Eu era inocente, mas aquilo estava me causando muitos danos. Aí, um certo dia, eu conversando com um irmão mais experiente, ele falou assim, pede perdão para essa pessoa, pede perdão. Eu falei, mas por que eu tenho que pedir perdão? Eu sou ofendido, né? E aí me mostrou na Bíblia, não. Jesus explica, Jesus ensina que nós temos que pedir perdão. Você vai ver que a partir que você pedir perdão, mesmo você não sendo culpado, as coisas vão começar a andar. E foi o que aconteceu. Eu cheguei para essa pessoa, pedi perdão, a pessoa ficou desconcertada, né? Eu pedi perdão, mesmo eu sabendo que não tinha feito nada. Sim. E a partir daquele momento, assim, aquele peso, é assim que funciona. Quando não perdoamos, nós carregamos um peso que não é nosso. Exatamente. Vai se carregando aquilo que nós vamos ver na lição, que são os ressentimentos. Fica remoendo aquilo. E às vezes o outro que nos agrediu, ele achava que estava certo. Exatamente. Por isso que a gente tem que ir lá consertar. Tem até um ditado aí no popular que diz, né? Quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece. É verdade. Então é preciso consertar. Foi ofendido? Jesus falou, vá lá, pede perdão, que eu te dou da minha graça, do meu bálsamo e você vai vencer. Pronto. Amém. Graças a Deus, é isso mesmo. Subtópico 2, o cristão é a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. É o que nós estamos falando até aqui, né, professor Marcos? A vingança pertence a Deus. Existem muitos
no meio cristão, professor Márcio, que além de desejar aí o mal, né? Sim. O mal aí acontecer com aqueles que lhe prejudicou, né? Uhum. Ele ainda atribui qualquer coisa que aconteça com aquela pessoa. Depois daquele momento, ele atribui que não, é a justiça de Deus que está fazendo na vida daquela pessoa, né? Exatamente. Nenhum de nós temos aí, professor Márcio, o conhecimento sobre como que é ou não o juízo de Deus. Não. Nós não sabemos como é que Deus vai tratar com uma pessoa. Não sabemos. Então nós não devemos ficar aí avaliando alguma situação. Aquela pessoa está passando por aquela situação, é porque ela me ofendeu, né? É porque ela me roubou, é porque ela me traiu. Agora Deus está... Que eu coloquei na mão de Deus, agora Deus está me Deus está vingando por mim. Então nós não devemos ter esse tipo de Se pensamento, isso fosse né? verdade, Deus pensaria como nós, né? Aí ele estaria se rebaixando ao pensamento humano. Exatamente. Então, você quer, eu vou fazer para você, para te mostrar que eu sou Deus. Não, não é isso não. E aqui a lição fala que não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, né? Agora preste atenção para o destaque. No coração de quem? De um salvo. Tem diferença em ser crente e ser salvo. Exatamente. Salvo por Cristo é aquele que obedece às leis de Cristo, os mandamentos de Cristo. No coração desse não pode ter vingança. Não pode ter vingança. Esse não pode, nem passa perto do coração dele. Então essas pessoas, estou dizendo que essas pessoas que têm esse pensamento, professor Márcio, de querer o mal por próprio irmão, podemos dizer assim, né? Ou colocar ali o que está acontecendo na vida, que é a justiça de Deus, pode falar isso? Então podemos dizer que não é uma pessoa salva. Não, ele tem que rever a sua salvação. Exatamente. Nós não podemos jamais comemorar digamos que isso fosse fato, Deus está vingando por mim. Eu não tenho o direito de comemorar nada, porque eu não sei o próximo passo meu, como é que vai ser. Então deixa. Se for conta que está acertando, chegou a hora de acertar, deixa que acerte. Eu vou acertar as minhas também. É costume dizer, Deus está tratando com aquela pessoa, Deus está tratando. Tem lugares que até fazem umas orações, né, para amaldiçoar os outros, né? Não é isso que a Bíblia ensina, não. Oração de maldição, né? Jesus ensina a perdoar o pior inimigo. E aí pior você pode pôr qualquer situação, hein? Pense em qualquer situação. Assalto, roubo, estupro, morte. Pense em qualquer situação. E nós temos que perdoar. É verdade. Agora, se tiver com o coração cheio da graça de Deus, professor Fabiano, vai ter força para isso. Natural, não. A Bíblia fala de 3 tipos de pessoas, professor Fabiano. É o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O natural é aquele que não conheceu Jesus ainda. Então, ele também não deve fazer isso, mas ainda ele não tem esse conhecimento, não tem o caráter de Cristo. O espiritual tem, ele não pode fazer. Ele tem que ser agredido e perdoar. E o carnal é aquele que está na igreja, mas espiritual já não tem mais nada. Daí ele quer vingança, daí ele quer derrubar o outro, confusão, daí ele comemora com o tropeço da outra pessoa. É bem isso mesmo. Na sequência aqui do subtópico 2, a pessoa que aprende a amar até mesmo a seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio, e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Assim, compreendemos que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. É o que nós já destacamos. Somente Deus aí tem o direito de vingar. Porque somente Ele é justo o suficiente para dar aí a punição correta para as pessoas. É verdade. Nós podemos até achar, não, a pessoa tem que sofrer isso, mas é somente Deus que vai avaliar, né, professor Márcio, o que realmente aquela pessoa merece, a punição que ela merece, né? Então nós não devemos guardar ódio por quem nos faz mal, né? Nós temos que perdoar. Nós precisamos aprender aí a perdoar e a retribuir o mal com o bem, né, professor Márcio? Exatamente. Temos que dar o exemplo. Até porque, professor Fabiano, às vezes aquela vingança que eu quero que aconteça para uma pessoa que me fez o mal, se eu fizer uma análise na minha vida, lá atrás eu também já fiz aquilo para alguém. Eu não fui punido, né, do jeito que eu queria que fosse o outro punido. Então é por isso que quem tem que avaliar e dar o juízo de valor é Deus. Exatamente. É Ele que sabe. Muitas vezes Deus está dizendo, você está passando por isso porque você fez isso aqui. Quer dizer, você mesmo procurou aquela situação.
É por um comportamento seu que aquilo aconteceu. Exatamente. Então, em qualquer situação, deixe na mão de Deus. Mas não interrompa o relacionamento, principalmente familiar. Exato. Por causa disso. Por causa de um mau entendimento, por causa de um prejuízo, por causa de uma coisa assim. Por exemplo, eu conheço pessoas, professor Fabiano, que desobedeceu a Bíblia, foi lá e foi avalista de um parente. Agora o parente não pagou, se odeiam. Mas por que desobedeceu a Deus? Por que foi ser avalista? Se a Bíblia diz assim, não seja avalista de ninguém. Então ele procurou aquela, né? Porque quem é avalista está sujeito, sabe, né? Que se o outro não pagar, você que tem que pagar. Exatamente. Então aí nasce muitas coisas de vingança daquilo que a gente mesmo vai buscar. Problemas que acabam surgindo por causa de escolhas nossas mesmo. Escolhas nossas, exatamente. Como nós já falamos em várias aulas aqui, que nós somos livres para fazer as escolhas que nós queremos. Mas nós não somos livres das consequências dessas escolhas. Exato. E temos falado tanto aqui de vingança, de ódio, né? E a importância de liberar o perdão, perdoar as pessoas, né, professor Márcio? E perdoar não é dizer que a pessoa não merece punição. Não, de jeito nenhum. Você apenas está passando ali aquele momento ali, e você vai deixar ali de exigir essa punição para ficarmos aí mais tranquilos, mais em paz, mais satisfeitos aí, deixar na mão de Deus. Você está dizendo assim, eu te perdoo. Agora o que você vai vir pela frente para você, eu não sei. Está na mão de Deus. O perdão não anula a justiça, de jeito nenhum. Um exemplo na Bíblia é do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Não teve um lá que se arrependeu? Ele desceu da cruz? Não. Ele morreu, ele foi salvo, mas ele morreu lá, porque ele estava lá pendurado naquela cruz por causa dos seus atos. Exatamente. Então ele recebeu o perdão de Cristo, mas ele não escapou da morte. Exatamente. Então veja, isso é perdão. Agora, nós temos que perdoar e deixar. Não adianta perdoar e ficar todo dia olhando lá se aconteceu, remoendo, né? Fica remoendo. Né? Fica lá na rede social vendo o que aconteceu. Opa, já está melhor, já estou vendo que... Não, isso não é perdão. Eu posso falar um pouquinho do perdão, professor Fabiano? O maior exemplo do perdão é uma cicatriz, professor Fabiano. Eu tenho uma cicatriz no meu pé aqui que eu fiz uma operação no ano de 86. Veja que eu já sou um pouquinho velho, né? Até hoje eu olho para o pé, eu vejo aquela cicatriz. Eu lembro do dia que fui internado, tudo que aconteceu. Porém, eu passo a mão lá, não dói mais nada. Esse é o perdão. Eu vou conviver com a pessoa que me agrediu, que me feriu, que até tirou uma pessoa da minha família. Mas não vai doer mais a convivência. Eu vou ter convivência com ele, nós vamos andar junto, mas não vai doer. Eu sei que ele me fez, ele sabe que ele me fez também, porque Deus não causa esquecimento em ninguém. Mas ele tira aquele valor que a gente dá. É o valor. Então esse negócio de perdão, que diz assim, eu perdoo, mas você pro teu lado e eu pro meu lado, não é perdão. É verdade. Não existiu perdão. Com certeza, foi só da boca para fora. Só da boca para fora. Só da boca para fora. fora. Só pro social. Mesmo continua aquele negócio minando a pessoa por dentro. Que vai agora não se preocupa não, isso é sobrenatural. Pede para Jesus, é ele que vai dar. Com certeza. Não queira fazer na tua força que não dá certo. É verdade. Como nós destacamos, perdoar não significa que a pessoa não mereça a punição. Não, ela merece. Apenas você vai estar passando na mão dela. Vai vir a punição para ela, pode ter certeza. Mas no momento certo e da maneira como Deus achar melhor ser feito. Exatamente. Esse que é o importante de tudo. Ponto 2 da nossa lição. O amor é a expressão natural do reino. Para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Então vejamos. Primeiro, virar a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge a nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e às vezes até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem o coração cheio de amor, tem em seu ser atitudes de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é atitude de quem é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo,
em especial pela posição de perdoar. Olha a palavra de novo aí, professor Márcio. Perdoar, né? Sim. Então, virar aí a outra face significa aí mostrar em palavras, mostrar em atitudes, Sim. mostrar em atos, mostrar em ação que alguém aí está cheio não do espírito de rancor, mas sim de amor. Vai dar o exemplo para a pessoa. Quando a pessoa está esperando aquela atitude tua ali na garra, a pessoa vai revidar. Não, você oferece a outra face e desmonta a pessoa. E é assim que tem que ser, né, professor Márcio? Veja o exemplo de José. Nós sempre olhamos o José, governador do Egito, mas o José, ele teve... Os irmãos estavam preocupados, eles falaram, agora o José é governador, ele vai se vingar de tudo que nós fizemos para ele. Eles estavam com medo dele. E ele falou, fiquem tranquilos, Deus já tirou do meu coração, eu já perdoei vocês há muito tempo. E José fez de tudo para aquela família, ajudou, trouxe alimento, trouxe tudo para mostrar para eles que realmente ele tinha perdoado. Esse é o exemplo do perdão. Ele poderia agora, ele estava na mão dele, a vingança. Mas ele falou, não, Deus já curou meu coração. Com certeza, para tudo tinha um motivo, tinha um propósito, ele entendeu o propósito que estava ali naquele momento, né? E o próprio Jesus, né, professor Márcio? Jesus foi cuspido no rosto, foi esbofeteado. Jesus passou ali, nossa, um momento terrível. Ele não se vingou, ele não ofendeu ninguém, nem com palavras. Ele ficou calado, ainda pediu para que Deus perdoasse. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Olha que exemplo de humildade, exemplo de amor pelo próximo, né, professor Márcio? Ele não disse assim para a mãe dele, para os discípulos, olha, estão me matando, depois vocês matem aquele lá para mim, peguem, vocês vão ficar aí. Não. Ele falou, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Exatamente. Perdoa. Exatamente. E aquele que se diz cristão, né, professor Márcio? E reage aí no seu dia a dia com ódio, com desamor, com vingança. Falta nele uma coisa essencial na vida do cristão, que é a transformação de vida, né? Exato. Porque ao mesmo tempo ele está sendo governado pelas obras da carne. Sim. Ele acha que teve a vida transformada, mas ele deixa a carne dominar. Se ele se deparar de uma situação ali momentânea, né, professor Márcio? Por exemplo, estão assaltando sua casa, né? Sim. Estão roubando ali sua casa, com um assaltante. Qual que vai ser a reação dele naquele momento? Coisa que pode acontecer, nós estamos no mundo, está acontecendo aí. Exatamente. Né? Qual vai ser o que ele vai fazer? Ele tem ali a possibilidade de reagir ou tem a possibilidade de seguir o ensinamento de Jesus? O que ele vai fazer? Qual é o sentimento dele? Vai deixar a carne ou o espírito? Mas é essa classe que eu falei, né? O espiritual e o carnal. Então o carnal, ele quer resolver tudo do jeito dele. O crente carnal, ele acha que ele tem que resolver do jeito dele. O crente espiritual fala, não, eu tenho um Senhor que resolve por mim. Exatamente. É Ele que resolve. Com certeza. E esse é o exemplo que nós temos que ter para a nossa vida. Colocar isso em mente e aplicar na nossa vida, né, professor? Como diz aqui na lição, nós vimos, né? Viver o que está ensinando. Viver o que está ensinando. Nós temos que viver isso. Viver o que nós estamos ensinando. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja, não é fácil nada. Mas Jesus não falou que era fácil. Não. Ele falou para fazer. Então, se ele falou para fazer, é uma ordem. Tem que obedecer. Com certeza. Não somos discípulos de Cristo? Exato. Temos que seguir os seus ensinamentos, suas ordens. Subtópico 2, aqui, outro exemplo que Jesus deu, né? Arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga. Jesus ensina ao que está... Olha que interessante, professor, mais que você já tinha comentado. Ensina ao que está sofrendo as ações. No caso, seria vítima. Sim. Por parte do litigante, que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. É verdade. É como a gente já falou algumas vezes, professor Márcio, é melhor a gente acabar levando um certo prejuízo, né, do que querer ficar levando as coisas para frente. Cuidado você que é acostumado a pôr a igreja na justiça. Foi lá, trabalhou, sabia que era assim, se voluntariou,
Aí vai na justiça, a justiça te dá ganho, mas cuidado, porque você vai ganhar aqui na terra. Exatamente. E depois? Nós sabemos que aqui na terra, né, professor Márcio, nós vamos passar por muita injustiça. Sim. Isso é certo. Passamos Pra todos os né, dias. Quem é seguidor de Cristo sabe que as injustiças faz parte da vida Exato. do crente. Porém, nós temos que sempre que devolver, professor Márcio, na única moeda que Jesus aceita, que é o amor. É o amor. Devolver com amor. E não, como diz a lição aqui, né? É melhor fazer concessões do que persistir numa batalha judicial. Então é complicado. A gente sabe que é complicado levar prejuízo quando você é inocente, mas às vezes é melhor deixar para lá. Exato, mas aqui Jesus ele está colocando o amor acima do interesse. Exatamente. É direito seu ir na justiça. É um direito, eu tenho direito, vou lá, contrato um advogado e vou para os tribunais. Mas Jesus está falando assim, não era melhor você deixar ele levar a capa, deixar ele levar aquela roupa? Deixa que leve, você vai conseguir outra. E você não vai estar nessa briga acirrada nos tribunais. Então Jesus ele está dizendo, coloque o amor acima, porque o amor vai vencer. Não precisa ser igual àquela pessoa. Não ser precisa. Superior. Não, eu perdi, mas não tem problema. Vamos voltar lá naquela... O salvo em Cristo sabe, eu perdi, mas tem um propósito, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir outro e pronto. Exatamente. Eu não vou carregar isso pro resto da vida comigo. O natural, né, professor Márcio, é querer que aquela pessoa, no caso que nos deu prejuízo, ela seja obrigado a reparar o prejuízo que nos deu, né? Esse é o primeiro sentimento, né? Mas Jesus nos ensina que não, melhor você deixar para lá, você não vai perder tua paz, você vai estar de bem. Isso. Com certeza lá na frente Deus vai te abençoar tão grandemente, você vai recuperar tudo. Já aconteceu comigo, professor. Eu também, já comigo, já. E a gente sabe que isso é a realidade. É a realidade. A gente acha que está levando prejuízo, né? Não. Então veja, um conselho de Cristo aqui. Ao invés de ir para o tribunal, resolve ali. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto estava terrível lá, tinha crente levando crente para a justiça, para receber coisas e tal. Paulo falou, mas não tem no meio de vocês aqui alguém que possa julgar, para não chegar lá fora. Acerte entre vocês. Perca aqui para ganhar ali. Jesus disse que aquele que quiser ganhar sua vida com Cristo tem que perder a sua vida aqui, ó. Eu tenho que perder a minha vida, renunciar à minha vida, e muitas coisas que eram importantes para mim antes de aceitar Cristo, hoje não é mais. Porque eu já entendi como é que funciona. Então esse o perdão. É o perdão baseado no amor de Cristo. E é o perdão que não faz retaliação. Não. Perdoou, a pessoa está precisando, vai dar ajuda. Se você sabe que a pessoa está desempregada e você tem uma vaga de emprego, põe ele lá trabalhar. Mas ele só fez mal para mim, você não perdoou? Então ajude ele. De novo. E é bem provável que ela vai prejudicar de novo. Não tem, exatamente. Não tem retaliação. Porque esse negócio, nós falamos, né? Perdoar, mas você fica no teu canto, eu fico no meu, não é perdão. Não é perdão, exatamente. E tem irmão que fala bem assim, né? Eu perdoo, mas eu não consigo conviver. Então. Já vi irmão falar assim, perdão. Eu perdoo a pessoa, mas eu não consigo conviver. Então, não suporta o irmão. Claro que você tem que tomar umas atitudes diferentes, não tal, devido ao que aconteceu. Mas você tem que ter comunhão, sim, porque se não tiver comunhão, o que adiantou? É verdade. A comunhão tem que existir. Outro exemplo que Jesus dá aqui, subtópico 3, obrigar a fazer algo. Mateus 5,41 trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que é mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só o faz quem tem um novo espírito, uma nova vida, e os ensinos divinos gravados em seu coração. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada. Quer seja a jornada do casamento, quer seja a do trabalho ou a de qualquer outra. Então aqui é aquele exemplo, né, de caminhar a segunda milha, né, professor Márcio? Naquela época de Jesus lá, um soldado romano, ele tinha, né, o poder de obrigar ali alguém a carregar as suas cargas ali durante uma milha. Uma milha dá 1,5 km, mais ou menos, né? Era uma lei, uma lei romana. Exatamente. E os judeus odiavam isso, né? Sim. Eles odiavam isso, porque eles tinham que obedecer. Como é uma lei romana, se o soldado tem que fazer,
Eles tinham que colocar nas costas Tinha e que fazer. carregar e tinham que obrigar. Aí Jesus chega e fala, não, você não deve caminhar 1 milha. Você tem que caminhar 2 milhas. Uma é por obrigação, É, mas a outra é porque você quer ir. e sorridente, É. de bem com a vida. Esse é o exemplo que Jesus nos dá, né? Exato. Ele nos ensina a caminhar a 2ª milha, né, professor Márcio? Mostrando aí o poder da longanimidade, né? Exato. Da paciência, da brandura. Né? Isso, é interessante aqui, né? Seja no casamento, no trabalho. Exatamente. Quantas vezes no casamento não tem que carregar a 2ª milha? Tem que andar a 2ª milha? Mas anda, calma, tudo vai se arrumar, daqui a pouco se ajeita aqui, se arruma lá. Agora, se você levar, como nós falamos, no ferro e fogo, vai dar o quê? E não deve ficar reclamando, né? Não, tem vai lá e pessoas faz. que tem fica reclamando, fica resmungando, e às vezes uma coisinha tão pequena. Faça o que tem que fazer e faça a mais. Faça mais. Não faça só aquilo que te mandaram fazer, faça sempre a mais. O verdadeiro servo de Cristo, professor Márcio, aquele que é obediente a Jesus, não é aquele que só faz o que manda, é aquele que faz acima, que anda a 2ª milha. Exatamente. Esse sim é o servo de Cristo. Isso chama-se excelência. Excelência. E fazer mais do que é esperado. Exatamente. Paulo diz em Romanos 16, se eu não me engano, o 12, uma coisa assim, que quando você faz isso para a pessoa, você está montando brasa na cabeça da pessoa. Exatamente. Se você colocar um monte de brasa na cabeça, o que vai acontecer, professor Fabiano? Vai esquentar a cabeça e vai queimar, não vai? Então Paulo está dizendo, quando você faz por um ofensor, faz o bem, você vai provocar nele remorso. Ele vai dizer, nossa, mas eu maltratei tanto o Márcio e olha como é que ele está me ajudando. Na hora que eu mais precisei, foi ele que me ajudou. Isso aí é colocar brasa na cabeça do outro. Por isso que nós devemos cumprir isso aí, ó, com alegria. Com alegria. Com satisfação. Foi o que eu falei, você está desempregado, você sabe que tem um emprego, coloca ele trabalhar lá. Exatamente. Vai arder na cabeça dele, vai dizer, eu só fiz o mal e recebi o bem. Você sabe que você não está recebendo o tratamento adequado para aquele momento, você sabe disso. Mas você faz assim mesmo com alegria. Que nem o professor falou, a pessoa que está fazendo esse mal para você, nossa, a pessoa vai ficar com muito remorso daquela situação. Né? E isso vai agradar a Deus. Exatamente. Servir a Deus não é uma obrigação, né, professor? Não. Servir a Deus é um privilégio. E tem muita gente na obra de Deus que desempenha o seu ministério, ou desempenha a obra que está na tua mão por obrigação. Sem esse privilégio, com alegria. E não é assim que Jesus ensina. E aí, por obrigação, a gente faz aquilo que está na meta, né? Exatamente. Tem que fazer isso aqui, então vou só fazer. Mas quando é por dedicação, por disposição, por amor, a gente vai muito mais longe. E nem olha. E torna-se até, é incrível, por isso que eu falei, isso tem que ser espiritual para entender. Tem que ser crente mesmo para entender. Torna-se até prazeroso. Você dizer, poxa, eu posso ajudar quem me fez o mal. Eu estou ajudando quem um dia me prejudicou. Que bom. E esse é o ensino de Jesus. Isso mostra que eu venci. É o ensino de Jesus. O ensino de Jesus, que maravilha. E o quarto aqui, fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes atenderá o solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso, manifesta atos de bondade. O cristão tem que ser, né, professor Márcio, bondoso e generoso para aqueles que realmente necessitam. Sim, exatamente. Só que tem muita gente por aí também, professor Márcio, que se aproveita da situação. Sim. Às vezes a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não quer buscar recurso e fica aí se aproveitando da boa vontade do cristão. Então nós temos que ter também esse discernimento de quem realmente precisa de ajuda e aquele que está só se aproveitando, né? Exatamente. A oportunidade. Mas nós temos a mente de Cristo, exatamente, né? Esse discernimento vai vir. E principalmente aqui, professor Fabiano, é ajudar exatamente o que nós estamos falando, aquele que te ofendeu. Exatamente. Aquele que te prejudicou. Esse tem que ser ajudado com alegria, tem que ser ajudado no que ele precisa e até um pouco mais. Um pouco mais, sempre. Mas para fazer isso tem que ter o quê? Diz a lição, né? Tem que ter Jesus no coração, Jesus na vida. Tem que andar dentro do segmento de Jesus. Que daí vai entender. Com certeza. Daí você vai causar até espanto no outro que não está. Ele vai dizer, mas você vai fazer isso? Vou. Mas ele não te fez o mal? Fez, mas
Tem um irmão aqui na igreja, que às vezes acontece alguma coisa e eu gosto de conversar com ele, ele fala assim, ele fez isso, não estava no momento de fraqueza dele. Perdoa isso aí, porque a gente quando está no momento de fraqueza faz. Você é uma pessoa sábia, entendeu? Ele passa ele não põe sentimento ruim, ele tira aquilo, ele fala, não, isso aí foi, ele levou a gente, mas deu lá uma fraqueza e ele acabou falando mal de você. Pronto, acabou. Acabou. Isso é sabedoria, né? Sabedoria. Sabedoria divina. Ponto 3 da lição, buscando a perfeição de Cristo. Subtópico 1, uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, 43 a 48 revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um ensinamento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. E essa é a chave, né, professor Márcio? Orar. Orar a Deus, colocar na mão de Deus, né? Como a lição destacou aqui, sem o novo nascimento, né? Podemos dizer assim, é impossível aí cumprir os ensinamentos de Jesus. É verdade. A natureza humana, por si, decaída de Adão, não consegue. A natureza humana ela só não é mais agressiva porque ela tem medo das leis naturais que estão criadas aí. Então, medo da lei a gente segura. Mas na primeira oportunidade que a gente puder fazer o mal para o outro, faz. Exatamente. Por isso que tem que ter Jesus, que é diferente, é outra natureza, é outro mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Exatamente. Mas como é que eu vou entender isso? Quando você abrir o teu coração verdadeiramente para Cristo. Com certeza. E começar a deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Aí vamos talvez atingir essa justiça elevada. Exatamente. Que a lição aqui está falando. Ou pelo menos vão chegar perto. Exatamente. Aquele que anseia por um relacionamento diário com Deus, né, professor Márcio? Um dia a dia com Deus, né? Vai ter um resultado ali de uma vida. Ele vai aproveitar até a oportunidade de alguma tristeza que lhe causaram para agradar a Deus. É verdade. E não para pensar em vingança. Com certeza. A gente vai pensar primeiro no que Deus vai pensar naquilo ali, né? Para depois a gente buscar as outras instâncias. Subtópico 2, o amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, é ágapo. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente. É o amor que está satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. É o que nós acabamos de falar. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores, lá em João 3,16, que é a maior expressão de amor de toda a história, em que Deus deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados, né, professor Márcio? Veja que foi uma decisão, Deus podia se vingar, mas ele preferiu amar. Exatamente. Então ele mandou seu filho para morrer por nossos pecados. Mas ele tinha o direito e o poder de dizer, eu vou me vingar e acabou. Exatamente. Mas ele deixa um exemplo dizendo, o amor sempre é melhor do que a vingança. Com certeza. Então o cristão deve exercer este amor, né, professor Márcio? Ele tem condições de exercer. Claro que sim. Às vezes eu vejo crente dizer assim, mas eu não tenho essa natureza. Não tem porque você ainda não nasceu de novo completamente. Ou você nasceu de novo, morreu de novo também. Exatamente. Precisa renascer, reviver de novo em Cristo. Porque tem muita gente que acha que a partir do momento que aceitou a Cristo não precisa Não precisa mais nada, já está. Precisa. Não vamos essa reciclagem, né? Não, precisa sim. O cristão, na verdade, professor Márcio, deve libertar-se daquele desejo de acerto de contas. Exato. Isso não pode fazer parte da sua vida, né? Eu vou lá resolver do meu jeito com aquela pessoa. Isso não pode fazer parte da vida do cristão. Não. Ele deve sim deixar tudo nas mãos de Deus, né? Pois somente Deus aí que vai corrigir todos os erros do seu próprio perfeito julgamento. Isso pode ter certeza. É verdade. Subtópico 3, perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Será que temos realmente a perfeição plena e divina?
pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeitos, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo. Ele não exclui nenhum grupo. Todos são objetos do seu amor. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá como os publicanos. Desprezados, esses cobradores de impostos eram considerados como estando em uma posição do mais baixo nível de iniquidade. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição padrão e absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nessa vida em relação ao seu próximo. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo, em que a natureza humana é mortificada, nosso interior é fortalecido e assim podemos viver sem as amarras da prisão das obras da carne. Em Cristo, podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com o amor e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo, podemos atravessar a barreira da carne. Então Deus concede, professor Márcio, graciosamente a todos aqueles que buscam, né? Sim. Um amor perfeito aí por Ele e por sua vontade. Então quem busca, alcança. Sim. Que nem o professor acabou de falar, eu não consigo expressar esse amor. Consegue, é só buscar. Só buscar. Só buscar em Deus, né? Por muitas vezes, professor Fabiano, eu já disse assim, Espírito Santo, não deixa eu nutrir nenhum tipo de mágoa dessa pessoa. Por favor, não deixa. E sabe o que aconteceu? Ele não deixou. Não deixou. Então a gente tem que conversar, tem que entender que nós somos fracos, limitados, humanos, mas que temos nesse vaso de barro aqui, que vai derreter na terra, temos algo precioso dentro que chama-se Espírito Santo de Deus. Exatamente. Então conversa com ele, expõe para ele. Exatamente. O que acontece é que às vezes a gente vai lá resolver o problema com a pessoa sem falar com o Espírito Santo, sem esperar a paciência de Deus. Calma, fica aí quietinho. E o que Deus quer é isso aí, que a gente busque nele. Busque nele. Então, é uma questão de praticar. Exatamente. Tem que aprender e pôr em prática na vida Prática. aquilo. Exatamente. Falou perdoe, vá lá e perdoe. Pronto. Exatamente. Só quando você buscar em Deus e conseguir essa busca, com certeza essa expressão do amor perfeito vai estar na sua vida, na sua conduta, no seu testemunho, no seu dia a dia, pode ter certeza. A conclusão da nossa lição diz assim: aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Professor Márcio, todos nós devemos, então, nos concentrar aí, nos conscientizar, melhor dizendo, a respeito da incoerência da vingança, né? Exato. Que não deve fazer parte aí da vida cristã, da prática cristã, né? Verdade. Aquele ditado lá, pagar na mesma moeda, não deve fazer parte da vida cristã. Jamais. E sim, nós buscar esse estilo de vida que Jesus nos ensina, que é pagar o mal com o bem. Tem uma frase, professor Fabiano, que diz assim: quer ser feliz por um tempo só, por um tempinho? Vingue-se. Agora, quer ser feliz por toda a vida? Perdoe. Esse é o segredo. Perdoar. Verdade. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.